Boa tarde, gente. Aqui é a doutora Marjorie. Hoje eu tenho uma convidada especial, é uma advogada de imigração, a doutora Jamile Pellicer. Eu vou deixar ela se apresentar e depois a gente vai falar um pouquinho sobre imigração relacionada ao direito de família. Jamile, um Oi, prazer. Tudo bom? obrigada, Marjorie. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Jamile Moraes Pellicer, eu sou advogada de imigração aqui no sul da Flórida. O meu escritório está localizado na cidade de Coral Springs, aqui na Sample. Se precisarem de alguma coisa no futuro, nós estamos aqui, mas muito obrigada, doutora Marjorie, pelo convite. Fico feliz de fazer esse vídeo com você, explicando mais, trazendo informações para a nossa comunidade brasileira. É um prazer, é todo meu. É muito importante, acho, a gente fazer isso, porque mesmo que eu não trabalhe com imigração, sempre tem clientes perguntando coisas que estão relacionadas ao direito de família, né? E uma das perguntas que eu mais recebo aqui no escritório, muitas vezes eu não sei ao certo a resposta, porque eu prefiro ficar neutra, né, nessa parte de imigração. Eu prefiro Certo. dar para as pessoas que sabem o que estão fazendo do que tentar responder e dar informação errada. Então, uma das perguntas que eles sempre me fazem é com questão de divórcio. Então, por exemplo, a pessoa é casada, né, está com o green card temporário, aquele, eu acredito que é 2 anos, né, ou é 3 anos, Correto. 2 anos. você esclarece. E eles sempre perguntam, né? Às vezes tem a situação de abuso, a Uhum. pessoa está abusada ou tem alguma situação de violência doméstica, e às vezes a pessoa só não está dando certo, né? O casamento não está Uhum. dando certo e eles querem se divorciar. Então a pessoa liga e pergunta: eu quero muito fazer meu divórcio, mas eu estou com medo de perder o direito que eu tenho do green card. O que acontece nessa situação, Jamil? Tá, eu também recebo muito esse tipo de pergunta aqui no meu escritório. Então, para poder esclarecer um pouco para vocês, muita gente pergunta para mim qual a diferença, quando que eles vão receber esse green card, de 2 anos ou de 10 anos. Então, para prevenir fraude nos processos de imigração, a lei diz o seguinte, que quando o caso é aprovado, se o casamento do casal, se o tempo de casamento do casal for menos de 2 anos, então o beneficiário vai receber um green card que vale por 2 anos. Se no dia da entrevista, no dia que o caso for aprovado, na verdade, se o casamento tiver mais de 2 anos, então o beneficiário vai pegar o green card de 10 anos. Então, se a pessoa der sorte de pegar o green card de 10 anos, se o tempo for suficiente, não tem esse problema. Mas realmente, a maioria das pessoas pega o green card que vale por 2 anos. Então, depois de 2 anos, 3 meses antes do vencimento, a pessoa precisa renovar esse green card. E na petição de renovação, os dois cônjuges assinam, o beneficiário como o peticionário americano. Então, para responder a sua pergunta, se acontece alguma coisa e o casamento termina, que seja por divórcio, por morte, por anulamento, o que for, o caso ainda sim é aprovável. Eu falo com muitas pessoas que às vezes ficam no casamento abusivo, ficam no casamento infeliz, com medo de perder o documento. E isso é mito de rua. Em toda a realidade. É muito possível a pessoa renovar o seu green card estando divorciada. E também é muito importante lembrar que não precisa de ter uma razão, assim, que a pessoa foi traída, que foi abusada, porque como você comentou, realmente muitos casamentos não dão certo hoje em dia. Mas o que é importante para a imigração é que o casamento foi real enquanto durou. Então, se a pessoa for casado 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, não tem problema. Mas esse 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, a pessoa tem que ter bastante documento, como, por exemplo, imposto de renda juntos, driver's license no mesmo endereço, conta conjunta que é movimentada, viagens, fotos. Eu sei que às vezes no divórcio as coisas ficam muito tumultuadas e a pessoa às vezes sai de casa com a roupa do corpo, não leva nada. Às vezes rasga todas as fotos, deleta tudo do telefone com raiva, aí depois não tem nada para poder provar para a imigração. Então, a gente tem que usar a cabeça. Mesmo na emoção, não joga nada fora. Deixa tudo lá, que vai precisar no futuro. Não Sim, apaga as coisas do social media, do Instagram, não, não apaga nada, porque para a imigração, exato, sabe? correto, E qual exatamente. a diferença entre, eu não sei se ainda existe, porque como a maioria dos brasileiros aqui, eu também sou imigrante e você também. Certo. Na época que eu fiz os meus documentos, isso tem mais de 20 anos, então muita coisa mudou de lá para cá. Então, como que funciona na questão o green card? Ele tem ainda o temporário e o permanente? Ainda existe isso ou não existe uma Sim, diferença? sim.
Sim, correto. Ainda existe isso. Essa lei não mudou. Então, realmente, de primeiro, né, igual eu estava comentando, se o tempo de casamento for menos de 2 anos, aí o beneficiário vai pegar o green card que vale por 2 anos. Então, por exemplo, se a sua entrevista tivesse sido hoje e o seu caso aprovado hoje, o seu green card seria emitido hoje, dia 15 de dezembro de 2020, e ele ia vencer dia 15 de dezembro de 2022. Então, 3 meses antes, em setembro de 2022, você precisaria começar esse processo de renovação. Então, isso ainda existe. E o Green Card permanente, ele é de quanto tempo? É o de Ele 10? va Sim, sim, certo. Aí vale por 10 anos. Aí você não tem porque o que que acontece, doutora Marjorie? O green card de 2 anos, ele é um green card condicional baseado no casamento. Uma vez que essas condições são removidas, que é renovado, como muitas pessoas falam, então já não tem, essa questão do casamento, de ter que provar que está casado. Uma vez que já pega o de 10 anos, então acabou. Você pode ficar renovando cada 10 anos ou então já aplicar para a cidadania americana. Então E isso ainda existe. a próxima pergunta. Então, como que você passa do Green Card permanente, né, o de 10 anos, Uhum. para a cidadania? Como que essa parte? Sim, então, falando da questão de divórcio, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, vai na entrevista com o cônjuge, pega o green card de 2 anos, aí passam 6 meses do relacionamento, já não dá mais certo, essa pessoa divorcia. Então, nós faríamos a renovação do green card com o divórcio, os documentos atestando que o casamento sim foi um casamento real. Aí demora um tempo, aí a imigração ou marca uma entrevista ou aprova o caso por correio e chega o green card de 10 anos. Aí, a partir do primeiro green card, quando a pessoa virou residente, começa a contagem da cidadania, que para quem está divorciado são 5 anos de espera. Mas a lei permite aplicar um pouco mais cedo, permite aplicar 3 meses antes dos 5 anos. Então, tecnicamente, seriam 4 anos e 9 meses do primeiro green card para poder aplicar para a cidadania. Mas isso se a pessoa estiver divorciada, né? Agora, se Exato. estiver casada, diminui esse tempo ou não? Sim, sim. Se a pessoa estiver casado, mas não é só casado, doutora Marjorie, é casado e morando junto. Muita gente se separa de corpos e fica casado no papel para ter esse benefício. E isso, tecnicamente, é uma fraude, porque a lei fala que tem que estar casado e morando junto. Eu ainda falo feliz, porque se casamento não estiver bem, é melhor nem fazer. Então, casado e morando junto, feliz. Ah, sim. Então tem essa diferença. É bom Tem. diferenciar, doutora Jamile. Muito bom. Por exemplo, a outra questão que eu queria também te perguntar, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, né, sobre a Uhum, parte financeira, uhum, que muitas vezes eu não entendo a parte de imigração, né? Eu de imigração não sei absolutamente nada. E muitas vezes as pessoas ligam e insistem em querer que eu explique essa parte, né? Porque acham que porque a gente faz direito de família, a gente também sabe as outras áreas do direito. uhum, E não é o caso, né? As áreas são uhum, bem específicas. Então, por exemplo, às vezes na parte do divórcio, as pessoas sempre estão preocupadas com a questão de pensão alimentícia e de como que elas vão se manter, né? Porque muitas vezes o imigrante tem a parte do sponsor, né? uhum, Que não sei se eu estou falando certo, mas uhum, qualquer coisa você me corrige. E então, como que funcionaria essa parte? Por exemplo, eu sei que quando você aplica através de um americano, né, através do casamento, a pessoa tem que assinar um documento financeiro falando que que é responsável por uhum, aquela pessoa, né, que uhum. trouxe para outro país. Então, como que essa parte funciona? Mesmo depois de um divórcio, a pessoa ainda é responsável financeiramente Uhum. pela esposa ou pelo esposo que ela trouxe de outro país, ou esse não é o caso? Não, sim, sim, você está certa. Isso também acontece comigo. Muitas pessoas me perguntam coisas que não é do meu ramo. Eu falo para as pessoas, gente, é igual um médico. Se você está com problema de coração, você vai no cardiologista. Se está com problema na pele, vai no dermatologista. Não é só porque eu sou advogada quer dizer que eu sei de tudo, né? Eu geralmente refiro para uma colega quando é uma coisa que não é um tipo de área que eu mexo muito. Mas para responder a sua pergunta, quando a pessoa está aplicando para o Green Card baseado num caso de casamento, o peticionário, o americano, o residente, assina um formulário chamado I-864, que é o Affidavit of Support. E nesse formulário é um contrato que a pessoa está fazendo com o governo, que fala o seguinte: a minha esposa, o meu cônjuge, meu marido, não vai pegar ajuda do governo. Se eles pegarem ajuda do governo, eu estou responsável de pagar o governo de volta por esse dinheiro.
E a ajuda do governo é bem limitada. Muita gente pergunta, isso, aquilo é financial aid, é um tratamento de emergência? Não, é somente 4 tipos de ajuda, que é o Welfare, Food Stamps, Section 8 e Medicaid. Então, se a pessoa estiver estudando no college e quiser aplicar para o financial aid, pode. Se tem algum acidente, Deus me livre, e a pessoa precisa de algum tratamento de emergência, não tem problema. Isso não está incluído no Affidavit of Support. E também, essa responsabilidade não é para sempre. É somente até a pessoa pegar a cidadania, morrer, deixar o país ou trabalhar 80 quarters no social, que é mais ou menos uns 10 anos. Mas, às vezes, sim, essa responsabilidade ultrapassa o divórcio. Então, nesse cenário que a gente estava comentando mais cedo, o beneficiário pega o green card de 2 anos e depois de uns 8 meses depois, o casal se divorcia. Então, realmente, o americano peticionário ainda tem essa responsabilidade, mesmo depois do divórcio. E como que a pessoa recuperaria esses valores ou essa pensão? Vamos chamar de pensão. Como que a pessoa recuperaria isso do ex-esposo ou ex-esposa? Sim. Na verdade, quando eu estava estudando na faculdade de Direito, eu li um caso de uma russa que fez um processo contra o ex-marido para poder consertar os dentes. Então, eu nunca vou esquecer dessa lei, sabe? Por causa disso que me marcou bastante. E também é importante lembrar que eu acho que isso não entra na lei de ramo de família estadual, né? Seria um processo na Corte Federal, eu acredito. Não é? Eu acredito que sim, porque a imigração é federal, né? Exatamente. Teria talvez uma forma ativa ou não? Não, eu acho que seria na Corte Federal, mas então, provavelmente teria que fazer um processo na Corte Federal, alegando que tem direito aos benefícios, né, debaixo do Affidavit of Support. É bem interessante essa parte. Eu Muito vou ter interessante, Por isso que a olhar. gente tem que ter muito cuidado com quem se casa. E ter certeza que é uma boa pessoa, porque também eu penso assim, sabe, eu não nasci aqui para fazer um processo contra a pessoa que te ajudou, tem que realmente estar bem necessitado, com muita raiva. Com certeza, mas a gente, em questão de processo de divórcio, infelizmente a gente vê muito. Sim, é verdade. A gente vê demais, e tem até foi uma coisa que eu nunca esqueci, acho que foi um dos professores há 12 anos atrás, na Faculdade de Direito daqui, que falou, numa aula de Direito de Família, falou para mim, no Direito de Família você vê as melhores pessoas se comportando da pior forma possível. É verdade. Então, a pessoa pode ser uma excelente pessoa, mas fica tão transtornada com o processo e tão frustrada, né? Tem tanta raiva e o sofrimento que a pessoa vira assim um monstro, né? É Você nem verdade. é pessoa. Então, eu nunca esqueci isso. Eu sempre falo para os meus clientes, por exemplo, questão de acordo pré-nupcial, né? Ou até pós-nupcial, que a gente sempre fala, vamos nos precaver, né? Para poder não ter problemas lá na frente. E a pessoa, não quero mexer, não quero fazer contrato, meu Deus, que isso? Eu quero, né, um casamento lindo, maravilhoso, porque a pessoa tem aquela ideia de conto de fada, né? Que sempre a gente vê nos filmes da Disney, aquela coisa toda. Mas não está pensando que, na verdade, o casamento é um negócio, você está assinando um contrato, né? Então, tem sempre essa coisa que eu sempre falo para os clientes, né? Lembrem que, no final, as pessoas se mostram não tão, como a gente fala, tão boazinhas, né? Então, assim, para acomodar um ao outro, né? Elas sempre tentam brigar e recuperar o máximo que podem. Sim. Então, interessante essa parte. Eu quero dar uma olhada. Eu acho que eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, porque se alguém perguntar, né, a gente pode Não, dar sim, não, você está certa. Minha mãe sempre falou, a gente conhece a pessoa no divórcio, não no casamento, e é verdade. Até amigos também, você conhece a pessoa quando está passando por algum tipo de conflito. Quando está tudo bem, é muito fácil ser boa pessoa. Quando está passando por um conflito, que a gente conhece a pessoa mesmo. Mas eu concordo com você. Eu acho que hoje em dia, casar sem acordo pré-nupcial é furada. Tem que fazer, nem que seja um acordo mais simples, mas falando. E também fazer com o advogado, que muita gente pega acordo do Google e quando vai ver não vale nada. Tem que ser um acordo específico, dizendo tudo o que precisa para poder ser enforceable, né, no futuro. E outra parte também que eu acho que as pessoas às vezes não pensam, né? Por exemplo, se for um casal mais novo, às vezes a pessoa não tem muita coisa, né? Não tem muitos bens ou muitas dívidas, ou às vezes tem muita dívida, mas não tem muitos bens. Mas você tem que pensar lá na frente, né? Porque você vai construir muito com essa pessoa. Verdade. Então, isso a situação financeira vai mudar.
Então, isso aí sempre é importante a gente manter em mente também. E, doutora Jamile, mais alguma coisa que você gostaria de esclarecer, que você vê sempre assim no seu consultório, muitas vezes, uma das perguntas mais feitas, que as pessoas estão sempre, né, ligando e perguntando e querendo saber, que você gostaria de esclarecer? Assim, eu queria também mencionar a respeito dos casos de violência doméstica, que eu sempre gosto de trazer awareness para a comunidade, porque eu converso com muitas pessoas que, nossa, estão casadas às vezes 10, 11 anos e nem sabia que esse tipo de processo existia. É um tipo de processo que perdoa muita coisa, entradas pela fronteira, deportação. Então, é um processo que eu sempre gosto de avisar para as pessoas, porque muita gente não sabe. Então, além do caso de casamento, né, que a gente já citou bastante, que tem o Green Card de 2 anos, que depois renova, também existe uma lei chamada VAWA, que é o Violence Against Women Act, que também inclui os homens. E esse tipo de processo fala o seguinte, que você entrou num casamento de boa fé, casamento real, e que o seu marido ou esposa é americano, tem a green card, e que você sofreu abuso nesse casamento. E é importante lembrar para as pessoas que abuso não é só soco, abuso não é só empurrão, abuso não é só agarrar, abuso também é abuso verbal, psicológico, financeiro, sexual. Eu tenho muitos casos de clientes que às vezes a esposa ou o marido grita, xinga, taca coisa na parede, fala que não vai ajudar com casos de imigração, fala que vai ligar para a imigração para deportar a pessoa. Isso é um tipo de abuso. Se você está passando por isso, não pense 2 vezes em pedir ajuda, porque isso não é um casamento saudável. Então, também existe esse tipo de processo em qual a pessoa faz uma self-petition, é um processo que a pessoa faz por conta própria, que o americano não precisa assinar nem saber do processo. E esse é um processo, um self-petition, igual eu falei, diretamente para o Green Card, e depois que for aprovado, a pessoa já pega o Green Card de 10 anos. Então, pula essa parte de ter que renovar a Green Card e tudo. Mas a pessoa ainda pode fazer a cidadania com 3 anos de casado. Desculpe, de Green Card, não de casado. Porque independente se está casado, divorciado, o que for, a pessoa ainda pode fazer a cidadania pelos 3 anos. Então, eu sempre gosto de falar isso nos vídeos que eu faço, para poder as pessoas estarem sabendo que existe essa lei que pode ajudá-los se for o caso. Com certeza. Então, você pode repetir só essa parte da diferença do tempo, né? Claro, com certeza. Você fazer... Bom, eu vou tentar repetir para ver se eu entendi. Tá bom. Você me corrige. Então, em vez de pegar o Green Card temporário, já pega o Green Card permanente de 10 anos. Isso, correto. Em vez de ter que esperar 5 anos para aplicar para a cidadania, seriam 3 anos, então. Correto, 3 anos de residência, de Green Card. Aprendi, ó, tá vendo? Viu? Também aprendi bastante hoje. Com certeza. Mas então deixa eu te perguntar uma outra coisa. Para provar, questão de provar que existe violência doméstica, né? E não é o que você falou, não é só a questão de que alguém está te dando um murro na cara ou te empurrando de escada abaixo, não é isso. Certo. Tem tipos de abuso, né? E, lógico, sempre contata um advogado e discute o seu caso direitinho, porque aí a pessoa pode, né, examinar a sua situação e te explicar se realmente constitui violência doméstica. Agora, na questão de provar essa violência doméstica, a pessoa precisa ter, por exemplo, um restraining order contra a pessoa ou algum documento da corte de família para poder provar isso na parte de imigração ou não é necessário? Muita gente me pergunta isso e realmente não é necessário. É claro que se a pessoa tiver um processo já em andamento, estiver pensando, não estiver se sentindo segura e quiser fazer esse processo, com certeza faça porque vai ajudar no caso. Mas eu faço muitos casos de clientes que não tiveram abuso físico, teve mais abuso verbal e abuso financeiro, abuso psicológico. Então muita gente me pergunta, como que isso é provado? Como que se prova que um abuso verbal? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco criativa, mas não é impossível. A gente pode comprovar isso, às vezes, com e-mails que o abusador manda, com mensagens de texto. Então, de novo, não deleta nada, guarda tudo. Mensagem de texto, às vezes algum colega que foi na sua casa, ou então te presenciou chorando no trabalho, você desabafou com alguém. E também quando a pessoa não está se sentindo bem, que a maioria dos casos que eu faço, as pessoas estão mal, eu também recomendo fazer terapia para poder ter um laudo de um psicólogo, né, atestando, uma pessoa licenciada, atestando tudo que a pessoa está passando ou passou e dar um diagnóstico de realmente que isso é violência doméstica. Com certeza. E, doutora Jamile, você também recomenda, talvez, manter um calendário com o que... Sim, ou então um diário explicando tudo, com certeza. Porque aí você coloca, né? Não sei, hoje a pessoa gritou comigo, me xingou disso, daquilo, daquilo, Uhum, coloca na data, né? E sim.
muitas vezes eu não trabalho muito com violência doméstica, mas eu tenho uma advogada que trabalha comigo na parte de direito de família, né? Porque eu faço muito divórcio e outras coisas Uhum, relacionadas a direito de família, mas essa parte de violência doméstica eu trabalho junto com ela porque é uma parte mais pesada que eu tento uhum, evitar simplesmente por causa do aspecto, né? Que é uhum, o divórcio em si já é difícil da gente lidar, então se sim. juntar a outra parte emocionalmente é difícil, né? É bem estressante. Uhum, É desgastante para o profissional, né, que está trabalhando com essa área. Eu certo. acho. Sim, Eu, correto. é bem desgastante para a gente, então eu tento evitar. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo sobre e que faz essa parte, né? E uma das recomendações que a gente sempre dá para a pessoa é manter esse calendário, né? Alguma forma que você, Uhum, sei lá, que você um paper trail, né? Para você ter uhum, um record que você está mostrando o que está acontecendo na sua vida, né? uhum. E, com certeza, a questão do terapeuta também é muito importante, porque dessa forma acho que ajuda, porque você tem um profissional. Sim. Não, e E também ajuda, às vezes, o cliente, né? Porque, como advogada, o nosso dever, às vezes, eu não tenho treinamento de terapia. Eu entendo muito bem o que você está falando, de ser bem desgastante, porque, às vezes, eu tenho clientes que me ligam, às vezes, precisando conversar, dar um conselho pessoal, e eu não tenho treinamento para isso. Eu tenho treinamento para poder conseguir o seu documento. Isso eu consigo. Agora, conversar com a pessoa de que fazer quando o marido está gritando, eu não sei. Dá de ir lá e dar sei lá, pode um dar um soco na sorriso cara dele. à É, mas pessoa, né? eu não posso. Sim, isso é bem, como a gente comum, né, no Uhum. divórcio, né? E nem sempre divórcio, às vezes outras partes, né? Por Sim. exemplo, casos que são depois do julgamento de divórcio, da sentença de divórcio. Então, são casos envolvendo pensão da criança, Uhum. pensão do cônjuge e outras situações, né? Divisão de propriedade. Então, é tudo muito estressante. Então, eu sempre também recomendo a pessoa procurar um terapeuta, mesmo porque Uhum. a carga horária do terapeuta geralmente é bem mais barata do que a carga horária do advogado, Sim, né? com certeza. E ajuda também a pessoa a lidar com isso, porque tem muitas pessoas que passam por relacionamento abusivo e nem sabia que estava sofrendo abuso. Então é importante o terapeuta explicar, conversar com a pessoa, dar às vezes um safety plan de o que fazer se a pessoa estiver se sentindo insegura, e dar os tools para a pessoa também no futuro não se envolver contra o abusador. Então é muito importante procurar um terapeuta. E também para poder a pessoa se conhecer melhor e evitar esse tipo de trauma no futuro, né? Com Porque certeza. geralmente são coisas que vêm desde a infância, né? Uhum, Porque exato. o que eu aprendi na terapia é que tudo que acontece com você na vida de adulto foi, como a gente fala, formado, né? Na Uhum, sua cabecinha de criança, de 0 a 6 anos de idade, eu acho mais ou sim. menos. A É. gente fala que geralmente até os 8, mas Uhum, eu acho que a maioria sempre fala 6 anos de idade. Então você tem que regressar e entender o que você está fazendo, por que uhum. você procura aquele tipo de pessoa, né? Então, realmente, para os clientes se conhecerem também, por exemplo, nos casos em que tem filhos pequenos, eu sempre recomendo levar as crianças, Uhum, porque para que possam crescer, né, sem aquele trauma, sem aqueles problemas, que muitas vezes elas obtêm por causa dos pais, né? uhum. É Sim, transferido, só sim, de observar a com pessoa. certeza. E muitas vezes as pessoas falam, mas eu vou continuar casado por causa dos filhos. A pior coisa que a pessoa pode fazer, porque a criança pode ser novinha e a pessoa pensa que é inocente, mas a criança pega tudo, é uma esponja. Uhum. Então, tudo que está acontecendo, a criança está absorvendo, né? Então, realmente. E mais alguma coisa, doutora Jamile, que você gostaria de falar antes de dar sua informação de contato? Não, eu acho que era só isso. Eu consegui falar tudo o que eu queria. Ficou ótimo, acho que Uhum. está excelente, esclareceu bastante as dúvidas e eu estou sempre procurando trazer convidados que eu sei que são excelentes profissionais e vão ajudar a disseminar a informação correta para, né, para a população brasileira aqui na Flórida. Eu acho que isso é muito importante e é um dos objetivos que eu tenho como advogada, né? A gente tem que sempre tentar disseminar as informações corretas, porque tem muita Certo. informação errada, né? Uhum. Então, passa para a gente o seu contato, telefone, e-mail, o endereço do escritório. Tá bom, gente. Nós estamos na Sample, o cruzado mais perto é a Sample University, aqui perto. E nosso telefone é 954-667-3660. E o nosso e-mail é um pouco longo, info@moraislaw.com. Mas se você ligar pra gente, a gente fica feliz de te ajudar.
tá bom? E repito, se está no relacionamento abusivo, não precisa passar por isso, não fica no relacionamento abusivo pensando nos seus documentos, porque eu sei que a vida aqui de imigrante não é uma coisa fácil, ainda mais hoje em dia, e muita gente pensa, estou aqui muito tempo, vou voltar para o Brasil para fazer o quê? Eu entendo, doutora Marty, mas já teve no in your shoes, no seu lugar. Então, se você está no relacionamento abusivo, procura ajuda, não precisa passar por isso. Com certeza. E a gente também é imigrante, né, Jamília? Uhum. A gente não chegou aqui sendo advogado, né? A gente Certo. também... Não, com certeza. Então, a gente entende bem, a gente sabe Uhum. como que a pessoa sofre, né? Principalmente no começo, quando está perdida, às vezes não fala Uhum. a língua. Então, tem toda uma situação, né, que pode ser bem transtornadora. Não sei se é essa palavra, acho que sim. Uhum. Mas muito obrigada, foi ótimo ter você aqui. E eu vou colocar, não sei se vai ser acima ou abaixo desse vídeo, eu vou colocar nossas informações Tá de bom, contato obrigado. para facilitar. Obrigada e até o Imagina, e próximo. obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tchau. Tchau.